Vamos colocar de pé, meus amados. Vamos abrir as Escrituras. Apocalipse, capítulo 3. Verso 14 em diante. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai Celestial, nós te louvamos por esta porção da tua palavra lida e que o Senhor confirme ela em nosso coração para aquilo que vamos ouvir, daquilo que pregou o mensageiro desta era. Graças, meu Pai, por esta tua palavra bendita, essa tua infalível palavra. E nós nos alegramos em Ti nesta manhã, pois sabemos que o Senhor está em nosso meio e nos ensinando e nos dando compreensão da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, corrige-nos, pois esta mensagem veio para correção. Peço, ó Pai, o perdão, que o Senhor perdoe nossa fraqueza, nossas debilidades, e que jamais olhemos para as falhas uns dos outros, mas que amemos-nos uns aos outros. Oramos, meu Deus bendito, por este teu grande amor que nos alcançou em Cristo Jesus. Graças por tudo, a Ti rendemos graças e damos toda a glória, pois Tu és o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Quero tomar apenas para ou relembrarmos o que foi tratado domingo passado, que nós paramos aqui na página 290, quando foi lido a respeito das visões que o profeta teve. E daí nós vemos essas 7 visões, ao qual 5 já se cumpriram e 2 ainda estão para se cumprir. É nesta era de Laodiceia, que tem como significado direitos do povo, onde o povo reclama seus direitos, né?
eles exigem de Deus, eles dão ordem a Deus. E nós sabemos que esse tipo de comportamento que as pessoas têm hoje é porque elas saíram da palavra. Elas passaram a seguir dogmas e doutrinas de homens e estão agindo da maneira que estão. Ao ponto que o profeta diz que dos pregadores desta era, dos teólogos desta era, que não estão pregando a verdade ao povo, ou que estão enganando o povo com a palavra, o mensageiro diz que Deus vai requerer deles, vai cobrar deles por não terem pregado a verdade. Observem que o sustentáculo desses ministérios está baseado somente em finanças, na questão financeira. Esse é o pilar que sustenta o status de vida desses homens. Não é a palavra, é o dinheiro. Tudo em cima de dinheiro. Quando eles não pedem dinheiro, eles vendem livros, vendem bíblias e assim por diante. Tudo para sustentar um poderio que, quando nós sabemos que dentro do ministério quíntuplo não há nenhuma menção para que um sacerdote ele estivesse acumulado de riquezas. Muito pelo contrário, ele viveria daquilo que Deus lhe sustentaria. Porque o salmista já chegou a dizer: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, nós sabemos que um ministério pastoral, chamado por Deus, ele não é milionário. Pastor vai viver daquilo que está na palavra, que são os dízimos. E quando muito ele tem, ele vai repartir com aqueles que têm necessidade. Por isso que nós temos que observar a palavra. Sempre observar a palavra. Nós estamos nesta era de Laodiceia, que são os direitos do povo. E ontem, ou a semana passada, quando nós falávamos aqui a respeito, porque esta era trata disto, esta é a era de Jezabel, ou do espírito que estava sobre ela, é a era que tem colocado as mulheres em evidência. E então nós temos que tratar aqui, muito embora Deus colocou cada um de nós no seu devido lugar, as irmãs aqui estão no lugar correto, na posição correta, mas isso não implica que nós não temos que deixar de ouvir essas coisas, porque nós temos que estar a par do assunto, daquilo que está acontecendo nesta era. Por que é que por exemplo, uma pessoa postou ontem no Facebook dela uma foto justamente daquela pessoa que nós comentamos aqui, que é a líder daquele grupo Diante do Trono, a Ana Paula Valadão, que se intitula pastora. E ela tem uma frase, não da pessoa que postou, mas da Ana Paula, falando, eu não me lembro bem agora, mas falando que uma pessoa, a respeito de fazer a obra de Deus, muitos estão fazendo a obra de Deus, Deus não estando presente na vida dessa pessoa. E eu, porque foi colocado assim, justamente para que eu pudesse ver, e eu respondi para essa pessoa, uma moça lá, uma irmã lá de Caruaru, que postou que ela, algumas vezes já foi nos congressos deles lá, em Belo Horizonte, e daí eu apenas manifestei aquilo que está na palavra. Não a minha opinião, porque eu não sou o dono da verdade. Eu sou servo do dono, que é o Senhor Jesus Cristo, e nele está a palavra final. A palavra final é Jesus Cristo. A palavra final não é uma mulher, não é um homem. A palavra final é o Senhor Jesus Cristo.
A sua palavra, ela é final. Ela é o amém. Amém, meus irmãos? E daí eu disse, então, minha irmã, ela está nesta situação porque Deus nunca chamou uma mulher para ser pregadora. E veio outras respostas, eu não me atia a responder, porque apenas lancei uma parte da palavra que concernente a isto, porque esta é a era em que as pessoas estão cegas. Onde Satanás ele tem manipulado as pessoas. Por exemplo, eu estava ouvindo, eu estava ouvindo uma mensagem essa semana com a minha esposa, nós chegamos a ouvi-la 2 vezes. Eu não sei, não tinha um nome assim, que está eu não sei se é a mensagem da graça, nós não temos essa mensagem. E daí, o profeta falando a respeito de liderança. E ele fala, nesta mensagem, a respeito das coisas que estão acontecendo. Ele fala a respeito do casamento, fala a respeito de uma pessoa solteira que beija um casal que não são casados beijarem, né, que isso é um adultério. Um beijo na boca fora do casamento é um adultério, é um ato sexual. Ele fala a respeito desses programas de televisão, onde essas mulheres beijam um homem aqui, outro ali, deitam com um aqui, outro ali, que isso são prostitutas, há um espírito nessas pessoas. Então, observe que a mensagem, ela veio para condenar todas as coisas erradas fora da palavra. Tinha que haver uma mensagem para mostrar onde nós estamos, ou para lhe abrir os olhos, para você saber onde você quer ficar, ou na palavra, ou na doutrina dos homens. Quem ficar na doutrina dos homens vai viver uma vida rica, não próspera. Porque ter riqueza, ter bens, não significa que a pessoa é próspera. Porque você pode ter tudo neste mundo e não viver uma vida feliz. Porque a felicidade não consiste em coisas humanas. A nossa razão de viver é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa alegria. O dinheiro por si só, ele não traz felicidade. Porque ele é manipulado por um sistema. Então, o dinheiro, a riqueza, ela leva o homem à perdição se ele não tiver sabedoria para lidar com ele. Então, também leva à perdição um casal que não é casado a viverem na prática sexual do beijo, ou e assim por diante. Se eles estão vivendo dessa maneira, eles estão, segundo o mensageiro, cometendo literalmente um ato sexual, porque as glândulas estão em contato. O profeta diz que não há problema nenhum um homem cumprimentar uma mulher com um aperto de mão. As glândulas não estão na mão, as glândulas estão nos lábios. Da mulher está nos lábios dela, e do homem está nos lábios dele. E quando essas glândulas se tocam, eles se excitam. Então, quando acontece isso, o mensageiro diz que isso é potencialmente um ato sexual. Tinha que ter uma mensagem como essa para mostrar às pessoas o que elas querem. Se elas querem a palavra de Deus, ou elas querem continuar com este espírito de Jezabel agindo da maneira que ele está agindo. Os irmãos estão entendendo como é sério isso? Claro que é razão de ser ridicularizado. Nós que cremos nisto e nós que pregamos estas verdades a respeito disto, que, olha, se nós formos, por exemplo, os homossexuais dizem que eles já nasceram homossexuais. Não existe nenhuma
E nenhum bioquímico, como é que é esse nome dessas pessoas que estudam os cromossomos? É bioquímico, eu não sei. Não é biólogo. É um nome lá, eu não lembro agora, mas eu vou falar da maneira que é, não sei o nome do estudo assim, dessa ciência, mas não existe cromossomo homossexual. Existe aquilo que determina o que é homem e o que é mulher, mas homossexual não existe. Isso a ciência, um médico uma vez, esse médico que atua nessa área de pesquisa, ele não é um cristão, mas que é contrário à prática homossexual, que ele diz que a ciência não mostra um cromossomo homossexual. Ele postou lá na sua página na internet, ele diz assim, respeito os homossexuais, mas eles estão equivocados. Ele diz, ninguém nasce homossexual, porque não existe cromossomo. Eu vou usar a expressão que não sei se é a correta. Não existe aquela célula homossexual. Ou melhor, não existe esperma homossexual. Mas esta era, não só esta era, porque ela está em mais evidência. Depois do pecado, isso aconteceu. A perversão do homem, da mulher, aconteceu. Então veja como Deus estava mostrando o que iria acontecer, e o que nós estamos vendo acontecer. Ao ponto que quando uma pessoa ela rejeita a palavra, ela sai ou resolve sair dos princípios da palavra, o Senhor Deus diz que esses daí que têm os seus nomes no livro da vida e que resolveram sair da palavra, que provaram isso e viveram e saíram, o Senhor Deus diz que este nome ele vai riscar do livro da vida. Isso está em Êxodo, no capítulo 32, se não falha a minha memória. E o profeta nos mostra, na era de Tiatira, que ele mostra isso, aqui das eras, aí você diz assim, poxa, mas eu creio que meu nome está no livro da vida, mas Deus pode tirar? O profeta diz que pode. Porque se nós estamos seguindo um padrão bíblico, não é de maneira forçosa, é por experiência, sabendo que é a verdade, sabendo que é a maneira que Deus trata. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Tudo que se planta, colhe. Irmãos, é algo que tem que estar na nossa compreensão humana, para que desça para o coração, que nós não somos mais meninos, não somos inocentes a respeito das coisas, porque nós sabemos o que está se passando. Temos as pessoas seguindo, se submetendo a mulheres, recebendo ordens de mulheres. Você vê numa igreja, como eu estava lá no estado de São Paulo, e passando com um irmão, estava a igreja assim aberta, e uma mulher lá pregando, a igreja lotada, mas muita gente. E era uma mulher que estava pregando, e era pastora ali, naquele lugar, e muita gente. Mas eu creio que 90% era só mulheres. Uma pessoa de bom senso, mesmo que ela não seja um cristão, ele vai saber que por natureza, Deus não colocou a mulher no topo para liderar. E eu provo isso quando estava ainda na eleição presidencial da sucessão, que estava essa mulher sendo candidata para suceder o presidente Lula. Eu estava na fila ali no Bom Preço, no mercado, naquela fila única ali, que não termina nunca, quando tinha uma senhora atrás de mim, e aqui do lado tem aquelas revistas que eles põem ali,
E tinha lá, assim, dizendo, na revista Veja, a futura presidente do país. E ela atrás de mim, ela disse, isso vai ser uma vergonha para o nosso país, uma mulher presidente. Veja, uma católica, ela era uma professora, eu comecei a conversar, ela disse, olha, eu sou mulher, mas eu não creio, Deus não fez a mulher para estar numa posição como essa, isso ele deu ao homem. Né? Eu disse, a senhora é uma cristã? Ela disse, não, eu sou católica, né? E assim por diante, mas eu não creio, isso aí é uma vergonha para nós. Eu sou uma mulher, mas isso é uma vergonha. E ela usou o nome de Deus, dizendo que Deus não pôs uma mulher para... Por certo, ela lê a Bíblia. Para usar essas expressões, ela usou a Bíblia, ela lê a Bíblia. Então veja, mas é a era em que nós estamos vivendo. Isso tinha que acontecer nesta era. O que aconteceu lá, por exemplo, em 2 Reis, quando fala-se lá a respeito de Jezabel, o profeta nos diz que aquilo ali era uma sombra do que aquele espírito iria fazer nesse tempo do fim. Ou nas eras subsequentes que aconteceu, nos tempos. Veja como no caso de Sodoma e Gomorra, nós temos ali aquele caso de promiscuidade, de lesbianismo, de homossexualismo, de coisas abomináveis até, de homens estarem fazendo práticas sexuais com animais, porque as mulheres se tornaram tão usadas que eles não tinham mais prazer de praticar o ato sexual com as mulheres, porque não tinha mais como fazer com mulher, já provaram de tudo, elas se tornaram tão vulgar que eles passaram a fazer com animais para poder satisfazer o seu desejo satânico. E nós sabemos que isso eram demônios. Mas tudo isso para mostrar o que nós estamos vendo hoje, porque no Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus diz que esses dias que antecedem a sua vida seria como nos dias de Sodoma e Gomorra. Não diz lá a Bíblia? Então veja o que nós estamos vendo. Então esta era, ela é a pior de todas, visto que há uma potestade de demônios agindo, aquele mesmo espírito, porque o irmão Brana diz numa mensagem, que aquele espírito que age lá numa pessoa, lá não sei aonde, quando aquela pessoa morre, aquele mesmo espírito que agia naquela pessoa, lá no sul, sei lá, no oeste, eu não sei se estou apontando correto, vai vir e vai agir, vai procurar e vai agir da mesma forma. Então, onde foi que esse espírito tem atuado mais nesses dias, a não ser nos púlpitos das igrejas, para mostrar que a mulher ela tem valor. Uma mulher não tem valor somente sendo uma pastora ou uma pregadora. Ela tem seu valor de acordo com a escritura de Provérbios capítulo 31. Não é segundo aquilo que o homem diz, mas é segundo as escrituras. Amém? Segundo as escrituras. Veja, as mulheres de hoje, as mulheres modernas, porque é o espírito de Jezabel, irmãos. Nós vamos ver mais adiante, e em outras mensagens, se isso não é verdade, elas não querem, não. Olhe hoje, entre numa casa dessas mulheres mais novas, casadas hoje, e olhe a sujeira que é dentro da casa delas. A casa não é limpa. O banheiro não é limpo. Na maioria das vezes, as roupas estão sempre sujas, porque elas não querem cuidar mais da casa. Elas querem bater rua, querem trabalhar. Que isso aí, o profeta nunca condenou uma mulher trabalhando, ele apenas mostrou o perigo que é de uma mulher casada ou não, você está trabalhando por conta de um setor de trabalho estarem homens que são pervertidos, eles não respeitam mulheres, ou quase todos não respeitam, e assim por diante. Agora, então observe, elas não querem, os filhos não são bem criados, porque elas querem trabalhar, elas querem sair, e não tem como cuidar da casa. E o que é que acontece? Que o irmão Brana diz, nessa mensagem que nós ouvimos, põe na mão de pessoas para criarem, põe em creches, e aí as crianças não são ensinadas pelos pais. E aí vão ter costumes de outras pessoas. Veja, costume de outras pessoas. Quando são os pais que têm que ensinar os filhos. Os irmãos estão ouvindo bem, estão entendendo? Que isso não é verdade? Não são todos, claro. Mas a maioria são mais desses jovens de hoje, essas mocinhas novas que casaram. Não estou dizendo que é o caso
de você daqui, apenas estamos tratando de um assunto geral, para nós entendermos como este espírito, ele trabalha, cega bem as pessoas, para mantê-las naquele patamar, porque Laodiceia são os direitos do povo, elas reclamam, não, mas nós temos os mesmos direitos que os homens têm, e daí elas querem esse direito, então lutaram para ter o direito do voto, como diz o mensageiro, e elas conquistaram esse direito do voto, elas votam. Depois que as mulheres passaram a votar, olha o que aconteceu no mundo. Mulheres foram mais ousadas e lutaram para ter também o direito a um cargo público, para poder, aquele espírito levando aquelas mulheres para dar ordem nos homens. Então daí chegou ao ápice do absurdo, quando elas passaram a ser, entraram na força militar, na polícia, e daí elas, quando entraram, era só soldado raso. Mas uma vez que elas entraram, abriu um precedente, abriu a brecha. Então aquele espírito começou a reclamar patentes. Elas querem fazer concursos, elas querem fazer isso, porque aquele espírito de Jezabel para dar ordem nos homens. E elas são hoje tenentes, são generais, uma mulher que já comandou a força policial aqui no estado de Pernambuco, são elas que mandam. Então veja em que mão o mundo está. O mundo está na mão de mulheres. Mas isso tinha que acontecer, porque é a era final. Porque o profeta diz que uma mulher leva mais homens para o inferno do que um botequim. Nós já estamos cansados de citar. Cansados não, já citamos muitas vezes isto. Então, é esse espírito que está sobre elas, governando muitas vezes os lares e manipulando os homens com a sensualidade. Governando os homens, manipulando com a sensualidade. E fazendo. E era dessa maneira que Jezabel usava, não com roupas no sentido de moral, era com a pintura no seu rosto, que ela seduzia os homens e fazia e manipulava, porque chamava a atenção, era algo diferente das demais mulheres que existiam naquela época. Então observe como isto proliferou, este espírito proliferou, porque era um espírito numa mulher, e este espírito tinha que agir em outras mulheres. Então, por que ele está agindo em Roma? Porque a igreja romana, católica, a igreja é a representação de uma mulher. Então esse mesmo espírito, diz o profeta, está agindo, sempre agiu naquele lugar, por meio daqueles homens lá. É o mesmo espírito que tem tomado, que tem destruído e levado os homens a uma posição imoral. Porque um homem que é comandado por mulher, ele se sente um fracasso. Ele obedece porque ele precisa do salário. E aí nós vemos que em que posição o pecado deixou o homem. Que desgraça é o pecado quando estamos vendo mulheres liderando. E o pior, diz o mensageiro, é elas nos púlpitos pregando e os homens dando glória a Deus. Você já pensou nisso? Uma mulher pregando e os homens dando glória a Deus e aleluia? Já pensou nisso? Em que era nós estamos vivendo? Mas não vai adiantar a gente chegar lá e dizer que elas estão erradas, porque é o espírito ali que não vai aceitar isso. Mas a mensagem ela é para o eleito. Ela é para o eleito. E cada um tem que ter maturidade para entender o tempo e a situação que nós estamos vivendo, que são problemas e dificuldades que nós passamos. E claro que nós temos que amar essas pessoas, mas condenar as suas práticas. Eu até gostei de uma postagem ontem de um irmão, não sei se ele é da mensagem, que ele diz assim, ele postou assim, não amar um homossexual é não amar a Deus. Agora, aceitar a prática homossexual é rejeitar a Deus. Né? E assim, isso é a grande verdade. Então esses homossexuais
esse deputado federal, eu não sei se é senador, é deputado federal, esse tal de Jean, que é um pervertido, né? Quando você vê ele falando assim, na internet, é um demônio ali falando através dele, que ele diz que nasceu homossexual. Como nós falamos aqui, dessa coisa que eu falei, não existe cromossomo homossexual. Deus fez macho e fêmea. A despeito da criação, Deus fez o homem espírito, porque a Bíblia diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Deus é espírito. Sim ou não, irmãos? Então, quando Deus fez o homem, Deus fez um homem espírito. Que o espírito, né, é o reflexo de um homem. Então Deus pôs aquele espírito num corpo que ele formou do pó da terra. Só que antes, diz o mensageiro, que aquele espírito, aquele homem, governava como o Espírito Santo governa a igreja. Daí então ele fez aquele homem, aquele corpo do pó da terra e pôs aquele espírito naquele corpo que ele criou para nele habitar. E daí se cumprir aquilo que Deus tinha em mente, no seu pensamento, né? Porque o pensamento é uma expressão daquilo que Deus fala, ou aquilo que Deus fala é uma expressão do seu pensamento, aquilo que Deus falou, haja luz, ele já tinha no seu pensamento, façamos o homem, ele já tinha em seu pensamento, eu enviarei o profeta Elias, ele já tinha em seu pensamento. Então tudo isso Deus fez, e estamos tratando disso para os irmãos entenderem. O lar, quando o irmão Brana fala nessa mensagem que eu citei agora há pouco, eu estava ouvindo com a minha esposa, que Deus pôs o homem como cabeça. Então, os demais, os filhos que ali, os que ainda estão sobre a tutela do pai, têm que se sujeitar a eles. Aqueles que já têm filhos têm que ter essa liderança e os filhos têm que estar sujeitos. E a esposa tem que estar sujeita ao marido, porque se não estiver sujeito ao marido, irmãos, cuido eu que essa pessoa tem algum problema com Deus, porque quem não se submete a uma liderança é porque tem algum problema particular, de espiritual, alguma coisa. Tem a cerviz dura e não quer se submeter. Porque quando Deus levanta, é Deus que levanta, ele vai ter que, a sua liderança vai ter que ser dura, porque foi Deus que colocou ali, e ele não pode contrariar a Deus cedendo às pressões, senão o diabo vai tomar conta. Aí, muitas vezes, quando somos taxados, os pastores, muitos são taxados de durões, porque o profeta diz que a liderança da igreja está sobre o pastor, embora Jesus Cristo é o cabeça. Mas ele pôs o pastor na igreja e tudo está na responsabilidade dele. Então, quando tem alguns que se levantam para promover contenda, aí é onde ele entra com o cajado para ferir mesmo. Aí tem que ser. E dentro de uma casa tem que ser do mesmo jeito. Claro que isto vai trazer um certo desconforto, mas quem é líder tem que exercer liderança. Até que aqueles que são liderados reconheçam ou não que há uma liderança e tem que respeitar aquilo. Tá bom, não vou fazer, eu vou respeitar. Aí vai tudo entrar em harmonia. Muito embora sabemos que o diabo nunca vai deixar quieto essas coisas, porque se não houver um problema dentro de casa, ou como também não tiver um problema na igreja, é porque o diabo já tomou conta. Então isso vai sempre acontecer. Líder é aquele que está sempre em ação. Sempre. Na igreja, sempre em ação. E o espírito contrário também está sempre em ação. Para mostrar a manifestação de ambos os lados. Nós falamos também domingo a respeito de relacionamentos onde a mulher ela tem a coragem de pôr o dedo na cara do marido, por exemplo. Que ela dá ordem ao marido e ordena a ele fazer isso e aquilo,
não tem um tom de respeito na voz com o marido. E aí nós falamos que esse é o mesmo espírito de Jezabel que está sobre tal mulher, agindo da mesma forma. Porque esta é a era final. Isso tem que acontecer. Então as pessoas têm que mostrar o que são. Quem vai mostrar o que tem é com o que está no coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quem é rebelde vai mostrar rebeldia. E tantas outras coisas. Agora, um líder vai mostrar liderança. Eu me lembro quando eu tenho um primo, mora lá em Jaboatão dos Guararapes, e ele serviu lá no quartel, lá no 14RI, por seis anos, se não falha a memória. E ele me contando uma vez, eu me alistei lá, né, na época, e eu me lembro uma vez, quando eles vinham de uma missão, eles estavam na mata, passaram um mês, uma coisa mais ou menos assim, e tinha, no pelotão que ele fazia parte, tinha 2 soldados, que eles eram, usar a expressão assim, eles eram loucos para dirigir aqueles caminhões do exército. Aqueles jipes, né, e tudo mais. E aí, nesse período que eles estavam na mata, choveu muito, aquele barro vermelho, o caminhão veio, os caminhões vieram sujos, uma coisa horrorosa. E esses 2 combinou um com o outro, quando se fosse chamado algum voluntário para lavar aqueles jipes, aqueles caminhões, eles iriam se apresentar para poder eles tocar a chave ali na ignição e dirigir pelo menos no pátio, porque era muito grande, eu conheci, era muito grande aquele pátio ali e tal. E o sargento recebeu ordem lá do tenente, e daí ele disse, antes de dispensar o pelotão, o sargento disse, 2 voluntários para... lá eles tinham uma coisa de um lava-jato, né, claro, e daí o sargento, 2 voluntários para lavar aqui os carros. E os 2 de pronto assim, pularam na frente, eu sargento. Aí o restante do pelotão foi dispensado, cada um foi para o seu rancho lá, e coisa e tal. E de repente, quando o sargento estava lá chegando, um olhou para o outro, não viu a chave na ignição. Aí disse, ô sargento, e a chave? Ele fez, bota em ponto morto e empurra. Veja, o desejo deles era sentir o motor daquele poçante ali e sair, mesmo que não fosse para dirigir na estrada, mas pelo menos ali sair, sentir aqueles caminhões grandes. Eu disse, bota em ponto morto e empurra. Eu disse, mas é muito pesado. Eu disse, empurra, é plano aqui, dá para empurrar. Mas o senhor está me sendo muito duro. Soldado não manda, obedece. Está vendo aí? É por isso que é bom sempre se colocar no lugar e deixar Deus chamar, né? Tá vendo? Aí, o que foi que aconteceu? Esse espírito de Jezabel. Deus não chamou a mulher para pregar, mas ela se ofereceu. E Jezabel colocou elas no púlpito. O que é que vai acontecer com elas? Só Deus sabe. Na posição que elas estão, elas não podem subir. Elas não vão subir. Acima que não crê na palavra não vai subir, ou que não crê no mensageiro não vai subir. Imagina quem está pregando. Então, qual é o destino delas? Eu não posso julgar, mas segundo as suas práticas, não é celestial. Então, a eleita, ela vai descer desse pedestal e vai ter que testemunhar para muitos que Deus não chamou uma mulher para pregar. Eu creio, meus irmãos, por exemplo, tem uma mulher aqui no Brasil chamada Valnice Milhomens, e ela é uma pastora, e ela arrebanhou multidões de mulheres, pois muitas são pastoras. Então veja em que condenação ela está, e em que condenação ela colocou as mulheres, que ela impôs as mãos. Olha, se para impor as mãos é só para o sacerdócio, macho, o homem, então imagine uma mulher consagrar outra ao ministério pastoral, quando isso, Deus não abomina isso. Em que situação essa mulher está? E em pior situação, eu vestindo uma roupa de homem, brincos, como postaram uma foto daquela cantora Ludmila Ferber, onde parece um macho. Estou falando de coisas que está
na internet, parece um homem, se expressa como um homem até, e usando roupa de homem, com brincos, e mostrando sensualidade, e as pessoas dando glória a Deus, ouvindo esse espírito de Jezabel que está nessas mulheres. Mas é a era em que nós estamos vivendo. Por isso que a mensagem, essa última mensagem que o irmão Brana pregou, ou da era de Laodiceia, não foi aqui, mas houve conflitos, porque o diabo se levantou contra, muitos se levantaram contra, por conta do que ele falou aqui, dessas 7 visões que o profeta teve, e teve que manifestar, teve que falar para as pessoas a respeito do que iria acontecer. Mas muitos acharam que ele estava pinel. Mas como o evento que ainda vai acontecer, quando? Lá no final da era. Veja, eles não estão vivos hoje, aqueles mais velhos, mas há um remanescente que atesta isso, e está vendo tudo o que Deus falou por boca desse mensageiro que está se cumprindo. Amém, meus irmãos? Então, essa era de Laodiceia, ela começou por volta de 1906. Vamos ver aí. E apenas o que eu falei aqui foi abrangendo já aqui o tema, né? Porque esse assunto não pode ser tratado assim rápido, corrido, porque a história em si ela tem que ser trazida dentro de um contexto para nós entendermos o que está causando essas coisas, o que está causando este desconforto. Como, por exemplo, tem um irmão que ele congrega na mensagem, ele e a esposa, eles foram assistir, eles só foi para fazer um teste. Veja, pastor, eles são lá do Mato Grosso. Eles foram só para fazer um teste, ele e a esposa, mais ela, e foram assistir um culto numa igreja denominacional, num domingo. E ele disse, pastor, pelo amor de Deus, era eu e minha esposa clamando o tempo todo por aquele povo. Em momento algum eles saíram criticando ou falando, muito pelo contrário. Mas ele disse, olha, eu nunca ouvi na minha vida uma mensagem tão vaga na minha vida como aquele homem pregando, sem unção, porque quem não tem unção não tem revelação. E um homem estudado, graduado em teologia, em doutorado, isso e aquilo, e uma mensagem tão vaga, sem conteúdo. É porque não é pelo estudo que a pessoa tem, é pela revelação que Deus dá. Amém, meus irmãos? Então nós temos aqui essas 7 visões que o profeta, que a 7ª e última visão é a destruição total dos Estados Unidos, que ela vai estar em ruínas total, e isso está prestes a acontecer. Aí nós temos na página 291 o mensageiro. Essas partes aqui atrás a gente já viu. Aí nós temos o mensageiro. E ele diz aqui que ele duvida que algum na era já conheceu o mensageiro que Deus enviou, ou que Deus tinha enviado, exceto na primeira era em que Paulo foi o mensageiro, e até mesmo nessa era muitos não o reconheceram, apesar do que ele era. Muitos não reconheceram, estavam com o mensageiro, mas não reconheceram. Não foi o caso de Jesus? Muitos estavam com Jesus, mas não o reconheceram como Messias, e assim por diante. E agora, a era em que estamos vivendo vai ser uma era muito curta. Os eventos vão tornar-se conhecidos muito rapidamente. Portanto, o mensageiro para esta era de Laodiceia tem de estar aqui agora. Embora talvez não o conheçamos por enquanto. Porém, terá de haver seguramente um tempo em que ele se torne conhecido. Agora, eu posso provar isso porque temos escritura que descreve o seu ministério. E aí nós temos a descrição desse mensageiro que aqui nos relata o profeta. Veja, ele mesmo falando dele mesmo, embora não poderia dizer assim, sou eu, olhem para mim. O eleito é quem tem que enxergar isso. Amém? Vejam. Em primeiro lugar, esse mensageiro vai ser um profeta. Ele terá o ofício de profeta. Ele terá o ministério profético. Este será baseado solidamente na palavra. Porque quando ele profetiza ou tem uma visão, será sempre orientado à palavra e sempre acontecerá. Ele será vindicado como um profeta por causa de sua exatidão.
A prova de que ele é um profeta encontra-se em Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Agora, esta pessoa que neste versículo é chamado de anjo, na nossa versão da Bíblia, não é um ser celestial. O sexto anjo das trombetas, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9:13. E é o sétimo da mesma ordem, e o sétimo da mesma ordem está em Apocalipse 11:15. Este aqui, em Apocalipse 10:7, é o mensageiro da sétima era e é um homem. E ele deve trazer uma mensagem de Deus, e a sua mensagem e o seu ministério irão cumprir o segredo de Deus, como anunciado aos seus servos, os profetas. Amém? Deus vai tratar este último mensageiro como um profeta, porque ele é um profeta. É isso que Paulo foi na primeira era, e a última era tem um também. Amós 3, 6 e 7. Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Observe que naquele castiçal, nós temos ali no quadro, que é uma representação, como a Bruna diz, das duas mãos de Deus, como sendo as mãos em que a era começou com um profeta, e ela com um profeta revelador, que tinha assim diz o Senhor, e a outra na mão, a última era com um profeta que não se denominaria. Paulo, a era de Paulo não denominou, e a era desse profeta, o último mensageiro, não se denominará. Está na mão. Os demais não. Todos os outros se denominaram, ou foram denominados. Não eles, mas as pessoas de seu tempo se denominaram. E assim, esta era final tem um povo em que vai se posicionar nesta palavra, de acordo com esta mensagem, e não seguirá outro ensinamento a não ser o que está em nossas mãos. Então vamos ver aqui. Foi no período do tempo do fim que os 7 trovões de Jesus saíram. Apocalipse 10, versos 3 e 4. E com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. O que estava nesses trovões ninguém sabe. Mas precisamos saber, e será necessário um profeta para obter a revelação, porque Deus não tem outra maneira de trazer à luz suas revelações escriturísticas, exceto através de um profeta. A palavra sempre veio através de um profeta e sempre virá. Que esta é a lei de Deus fica evidente, até mesmo por um exame ocasional da Escritura. O Deus imutável, com caminhos imutáveis, invariavelmente enviava seu profeta em cada era, onde as pessoas tinham se extraviado da ordem divina, havendo não só os teólogos, mas também o povo se afastado da palavra. Deus sempre enviava seu servo para essas pessoas, porém à parte dos teólogos, a fim de corrigir o falso ensinamento e conduzir o povo de volta a Deus. Amém? Deixe-me ver aqui se me parece que é aqui na era de Tiatira ou na era de Sardes. Vamos ver aqui algo a respeito daqueles que deixam de lado essa palavra. Veja só. Essa é uma parte de um parágrafo aqui. Ele diz assim, na era da igreja de Sardes, na página 242, porque não tem parágrafo, né? Então, ele diz assim: você não pode concordar com apenas parte da palavra. Você tem de aceitar toda a palavra. Amém?
tem que aceitar toda a palavra. Uma outra coisa, ainda aqui nesta era. Na página 243, que é o início aí da página, mas no meio aí desse ponto, desse tópico, o profeta diz assim: não se engane acerca disto. Uma pessoa que é verdadeiramente batizada pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, recebendo a plenitude do Espírito, estará completamente na palavra. Esta é a evidência de ser batizado com o Espírito Santo. Judas falhou, multidões falham exatamente aí. E quando falham em continuar nessa palavra, seus nomes são tirados do livro da vida. Quando eles falham em continuar, é o mensageiro que está dizendo, seus nomes são tirados do livro da vida. Vamos ver aqui, por exemplo, ainda nessa página 243 da Era de Sardes, porque uma coisa nos faz voltar à outra para poder a gente entender quanto é sério isso. No terceiro tópico aí da página 243 da Era de Sardes, o mensageiro diz assim: quando Israel rejeitou a liderança de Deus na coluna de fogo e voltou-se para adorar os bezerros de ouro, seus nomes foram removidos do livro da vida. Êxodo 32, 33. Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Se este voltar-se aos ídolos, requer a pena de remoção de nomes do livro da vida. Então, muito claramente, a rejeição de Israel a Jesus Cristo como Messias requereria uma pena igualmente severa. Isto é exatamente assim. O Salmo 69, que apresenta a humilhação de Jesus, diz nos versículos 21 e 28, deram-me fel por mantimento. Na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se a sua... Como é? É porque aqui está cortado. Torne-se a sua o quê, irmãos? Sua mesa diante deles em laço e para sua inteira recompensa em ruína, não é isso? Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fazem com que os seus olhos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem afligiste e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Veja, quando os judeus rejeitaram Jesus, Deus voltou-se literalmente deles para os gentios. Atos 13, 46, 48, diz: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mistério que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, depois você confira Atos 13, que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para o quê, irmãos? A vida eterna. Observe aqui isso aqui é uma citação da Escritura. E alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados. Só os que estavam ordenados foi que creram nisso aí e se alegraram. Os demais não. Os irmãos estão entendendo? Então nós temos... tinha uma outra parte que eu queria ver na era de Tiatira, mas o tempo não nos permite.
mas eu creio que nós vamos ter tempo para isso, para tratar disso. Quando Deus começa a pôr algo no lugar, ou alguma coisa está fora do lugar, deixa eu corrigir, e Deus quer colocar no lugar, tem que mexer com estrutura, tem que mexer com a base. E quando se tratando da igreja, porque o pecado não pode estar no nosso meio. Mas veja na igreja de Corinto, que era uma igreja carnal. E cremos que até a igreja que deu mais trabalho a Paulo foi a igreja de Corinto. Porque eles eram crianças, eram meninos, eram carnais. Mas eram gentios, ali havia um povo eleito. E eles tinham que entrar na linha. Tinha que estar em ordem. E Paulo muitas vezes usou de severas palavras. Observe a carta aos Coríntios. E você vai observar que Paulo usou de severas palavras, muitas vezes, para corrigir aquele povo. Ele até chamou de meninos, de pessoas velhas. Paulo teve que chamar de crianças, de leite. Ele disse, olha, com leite vos ensinei, e não com alimento sólido, porque ainda não estava pronto. Vocês são meninos. Veja que atitudes eles estavam tendo. Então, a igreja, a noiva de Cristo, ela tem que ser podada, ela tem que ser lapidada mesmo, sabe? Ela tem que ser tratada, às vezes, com severidade. Não entendam mal o que eu estou dizendo. Tem que ter um cajado, e esse cajado é pastoral. E o cajado, diz o mensageiro, que é para pôr na correção correta. Só um cajado pastoral pode corrigir as pessoas. Nenhum outro ministério pode. Um evangelista não pode. Primeiro, ele não pode nem pregar. Ele é um evangelista. Um mestre não pode pregar. Ele é um mestre, ele está apenas ensinando. Um apóstolo, ele é um missionário, né? É aquele que constitui igrejas, que anda de lugar em lugar e batiza e assim por diante. É aquele que ordena outros ao ministério pastoral. É um ministério apostólico. Apostólico. Muito embora eu possa ordenar como pastor, se Deus me der a ordenar um outro pastor, então é aí que Deus está me colocando nesta missão, se isso acontecer. Embora eu não ostento isto, jamais eu queria essa responsabilidade de estar ordenando pastores aí afora e assim por diante, porque Deus viu cada coisa no seu devido lugar. Mas esta é a condição também nossa. Porque é como esses denominacionais que creem na predestinação, ele disse assim, não, mas eu estou predestinado, se eu cair na gandaia lá fora, eu estou tranquilo. Um eleito, ele jamais fará isso. Um eleito jamais vai cair na gandaia, como eles dizem. Aí ele, como eu já ouvi até um pastor que nós conhecemos, eu e minha esposa, ele disse, eu sou eleito, ele crê na predestinação, mas eu não sei hoje ele se ele ainda fala dessa maneira. Mas há tempos atrás, ele dizia, não, um eleito, um predestinado, ele pode fazer o que for lá fora. Ele está eleito e está salvo, Não é verdade. Seu nome pode ser tirado do livro da vida. Até porque o mensageiro disse que um eleito, de fato eleito, ele jamais vai desejar as coisas do mundo. Ele vai viver em obediência à palavra. Mas esta é a era que nós estamos vivendo. Esse é o amém. Assim, isto diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. Amém é conclusão final, é o fim de tudo. Então, a mensagem desta era, ela vem mostrar os pontos, as coisas que estão acontecendo, para nos mostrar o que nós vamos escolher. Está mostrando a um homem a sua posição de sacerdote dentro de casa. Então ele vai escolher se ele vai liderar ou vai deixar o espírito de Jezabel na esposa liderar. E os filhos vão crescer rebeldes, não sabe a quem vai se submeter. Veja o que Satanás fez. Uma mulher que está querendo tomar a posição do homem, isso é o espírito de Jezabel. E o pior, ela quando quer mostrar aos outros que é a mandona, é o macho dentro de casa, o que quando está no meio das pessoas gosta de falar com o marido como se fosse o chefe dele. Esse é um espírito de Jezabel nessa mulher. Esse demônio tem que ser expulso dela, se ela crê na palavra. Está vendo como é sério? Está vendo que uma plataforma de um púlpito, o que tem que sair, porque não vamos pensar nós. A gente crê, nós estamos
livres disso aí. Não estamos livres não, sabe por quê, meu irmão? Porque estamos vendo acontecer isso. Nós estamos vendo acontecer isso no meio do povo da mensagem. Estamos ou não estamos? Estamos sim, Senhor. Estamos vendo sim. E se estamos vendo, então é tempo de corrigir isso aí. Ainda há tempo. Porque o profeta diz aqui que a misericórdia ainda está estendida, a graça está estendida. Então, se a graça está estendida, ainda há tempo de nós nos dobrarmos e dizer, Senhor, me perdoa, muda. Eu não... E reconhecer, a mulher reconhecer, meu marido me perdoe por estar agindo assim. E claro, o marido também reconhecer que tem falhado com a esposa e corrigir as coisas. Mas minha irmã, não queira liderar seu marido não, porque você vai se dar mal. Ou querer falar com autoridade sobre ele, esse é o espírito de Jezabel. Não estou aqui falando nada contrário à palavra. A mulher, ela tem que ter um espírito manso. É a parte, não diz a Bíblia que é a parte mais frágil? Diz ou não diz? Aí elas querem inverter as coisas, quer ser a parte mais dura e ver o homem como parte mais frágil. Acha que ele é a parte mais frágil e quer liderar ele, quer falar grosso com ele e assim por diante. Ah, se ele não faz, eu faço. Não, mas a mulher santa, espiritual, ela vai chegar para o meu marido, esse é seu papel. Isso aqui quem tem que fazer é você, não sou eu. Você não faz, eu faço. Jezabel. Ela é assim que ela agiu com Acabe. Que ele teve medo lá de ir lá para Nabote lá comprar aquele campo, que ele não quis vender. Ele disse, eu vou mostrar a ele como é que faz. Foi lá e matou o cara. Veja. Mas uma mulher cheia do Espírito Santo, ela vai dizer, meu marido, essa é a sua posição, assuma. Não é? Ela vai dizer assim, se você não assumir, eu vou mostrar como é que faz. Continua com o espírito de Jezabel. Mas tudo, claro, com amor. E quando às vezes quer exceder as coisas, o homem é líder mesmo, ele vai ter que tomar o pulso mesmo, aí tem que bater o porrete na mesa mesmo para mostrar quem é que manda. Às vezes não quer enxergar na liderança, tem que enxergar no cacete. Não batendo nela, claro. Não é bater, mas é mostrar no pulso mesmo e dizer, e falar. Porque senão a coisa vira bagunça. Esse espírito é a era é direitos do povo. Os irmãos, leiam muito leia mesmo essa era final para você ver se não é assim que está acontecendo. E leia, por exemplo, outras mensagens que o irmão Brana pregou. Porque não somos uma denominação, por exemplo. Observe lá se isso não é verdade. Observe a expressão que o profeta usou, muito educada, mas dando um fisgão assim nas mulheres, com uma espada que cravou mesmo lá. E teve que traspassá-las para poder elas entenderem. Porque ali foi duro. Observe a mensagem em Casamento e Divórcio, por exemplo. Como ele compara essas mulheres lá e afora. Eles as comparam como cachorros e porcas. Porque não comparando as eleitas, não. Mas comparando as demais lá fora no mundo. Veja, ele fez com muita graça. Mas profeta nunca é compreendido. Um pregador nunca é compreendido pela maioria. Então, mas eles, como receberam de Deus, eles têm que falar. Aí é onde entra o obedecer a palavra. Como os discípulos, para encerrar, quando eles foram levados diante lá do Sinédrio, porque estavam pregando no nome de Jesus, e foram ameaçados, e eles disseram, importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles não temeram as ameaças, porque eles disseram, importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, o irmão Brana não tinha medo e teve que obedecer o que Deus lhe mandou. Então, esta é a era. Na próxima semana a gente continua.